Boa noite, então, turma. A gente está iniciando esse ano aí nossas reuniões. A princípio vai ser toda primeira quarta-feira do mês, então, uma reunião da arritmia lá, com temas sempre diferentes um do outro, para a gente tentar contemplar aí toda a parte da arritmia. Hoje me coube o tema arritmia ventricular no atleta. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo minha tela? Estamos. Sim, sim. Beleza. Já está gravando. Então, eu vou falar então um pouquinho sobre as arritmias ventriculares nos atletas. Não tem nenhum Ô, conflito de Marcos, só interesse. que não tá, não tá na forma de apresentação, não. Pelo menos pra mim, tá pequenininho aqui. Ah, é? Não, aqui tá aparecendo. Boa noite, pessoal. Mas está em Eu, Deve André, a ser o apresentação ou gente meu. tá não? de ouvinte aqui, viu? Boa Oi? noite. A gente tá num caso aqui, mas a gente tá de ouvinte, eu e o André. Gustavo e o André. Tá no modo apresentação ou não? Aqui pra mim tá. Para mim tá pequeno também, mas talvez seja uma Mas configuração eu acho que é a configuração do Google Meet, né? do Google. Não, mas esse daqui fica grandão, é porque tá pequenininho, Marco. Tá daquele jeito, como se fosse uma tela de. Assim, não modo apresentação, sabe? Só o slide, assim, pequeno. Ué, que Porque aqui estranho. fica Pra mim aqui grande, tá. normalmente. Mas assim, dá para acompanhar, acho que você pode ir. Ah, mas aí fica ruim, né? Estranho. Turma, só clicar no botão, vai ter lá na tela do GoTo, nos três botãozinhos no canto superior direito. Vai abrir um alternar tela cheia. Eu acho que é mais para isso mesmo. Isso, que é a configuração de cada um aí mesmo, porque aqui tá aparecendo direitinho. Conseguiram? Oh, eu fiz isso, mas ele continua como se eu estivesse vendo a tela do Marco pequeno. Mas dá para ver, Marco, dá para apresentar, não tá ruim, não. Pode ir. Vamos embora. Então tá. Porque para mim tá no modo normal aqui. Então nós vamos dividir um pouquinho, falar um pouquinho, né, falando de arritmia ventricular, a gente tem que falar um pouquinho de coração do atleta, né, da arritmia ventricular, diagnóstico, como é que a gente vai avaliar e estratificar o risco do atleta com extrasístole e o que a gente tem aí de recomendação atual. Por que esse tema é importante, é um tema crítico? O atleta, ele é percebido como um paradigma de saúde, né? Então, toda vez que acontece um desfecho muito ruim no atleta, né, uma arritmia ventricular, e principalmente uma parada cardíaca, uma síncope, isso tem um grande impacto médico e social. Entretanto, a maioria das arritmias ventriculares no atleta é benigna, mas tem um percentual que é maligno e a gente tem que tentar pegar exatamente esse paciente que vai ter uma extrasístole maligna e pode ter algum evento fatal ou quase fatal. A minoria dos pacientes vão ter uma doença estrutural, que tem um risco potencialmente fatal. O desafio, então, é distinguir a fisiologia da patologia. O atleta, a gente define ele como uma pessoa que faz um tratamento vigoroso e habitual com o objetivo de ter um alto desempenho físico, né? Então, a gente pode ter os competidores profissionais e os atletas recreacionais. A maior parte dos atletas são recreacionais, então, no nosso dia a dia, para quem não for especialista em medicina do esporte, nós vamos lidar mesmo com atletas recreacionais, né? Pessoa que joga tênis, futebol, corre meia maratona, joga basquete, nada, etc. O que é o chamado coração do atleta? Todo treinamento prolongado, ele vai produzir remodelamento estrutural, remodelamento elétrico, adaptação autonômica do coração. Essas alterações, elas visam aumentar a eficiência cardiovascular durante o esforço. O remodelamento estrutural fisiológico, a gente tem alguns achados típicos. Dilatação proporcional das quatro câmeras, aumento da massa ventricular esquerda, dilatação da via de saída do VD e a preservação da função sistólica do VE e do VD.
a geometria do coração ela fica normal, o remodelamento ele é concêntrico, mas pode acontecer uma hipertrofia concêntrica e excêntrica. A hipertrofia excêntrica ela pode acontecer principalmente em atletas que têm alta performance, que pode ser o caso do nosso paciente. Os atletas com maior capacidade funcional, eles também apresentam um aumento do diâmetro da via de saída do VD e maior tamanho do VD na diástole, visto ao eco ou à ressonância. Isso reforça que o VD ele também sofre uma importante adaptação, não só o VE. E essa adaptação, às vezes, pode nos confundir com algumas doenças arritmogênicas. Então, nosso objetivo é diferenciar o coração do atleta da cardiopatia arritmogênica, para a gente não superdiagnosticar o coração do atleta como um doente e aí promover restrição de exercício desnecessária, nem também para a gente passar despercebido, né, não fechar um diagnóstico de uma cardiopatia arritmogênica e levar um dano com progressão de doença e até a parada cardíaca. Então, para isso, a gente tem que ter sempre red flags na nossa cabeça. E esses red flags, nós vamos falar aqui, é muito importante a história familiar, os sintomas do paciente, muitos vão ser sintomáticos, alguns assintomáticos, qual que é a carga, o tipo de exercício, como é que é o eletro do paciente, como é que é os exames de imagem e os testes ergométricos do paciente. Então, nosso objetivo aqui é tentar diferenciar anormalidades elétricas benignas e anormalidades estruturais que podem acontecer, que podem ter valor prognóstico ou não, limitando aquele paciente para o exercício ou levando alguma intervenção para reduzir o risco de algum evento durante o exercício. Então, quais são os red flags que a gente tem para cardiopatia arritmogênica, que é o grande problema que a gente vai ter? História familiar, então uma história familiar de alguma cardiopatia, morte súbita ou uma parada cardíaca recuperada até o 3º grau, sintomas associados, né, ao exercício, como palpitações e síncope, somente a síncope que a gente tem suspeita de ser cardíaca, né, a síncope com a anamnese mais sugestiva de ser cardíaca. Inversão de onda T anterior além da derivação V3, inversão de onda T inferior e lateral, presença de ondas Qs, de ondas epsons, baixa voltagem do QRS, então sempre tem que olhar bem o eletro para ver baixa voltagem, onda Q, inversão de T. O atraso da onda S, quando a gente fizer métodos de imagem, seja eco, ressonância, dilatação do VD isolado, somente uma dilatação importante, dilatação do VE importante, o aumento isolado do VE, a relação VD-VE maior que 1,2, tudo isso sugere que estou diante de uma cardiopatia arritmogênica e não um coração do atleta. Disfunção global do VD ou do VE, uma disfunção principalmente moderada é importante, sugere mais cardiopatia arritmogênica, discinesias, aneurismas, sinal do acordeon, que nós vamos mostrar, a ressonância no VD ou no VE, principalmente ressonância, principalmente fibrose não isquêmica e uma fibrose mais importante, o eletro com TVs não ostentado, Holter com muito exercício, mais de 2.000 por hora, morfologias de BRD ou BRD, de BRE ou BRD, com um QRS muito largo, maior do que 150, 160 milissegundos e um eixo superior. E o teste genético, que nós vamos ver que a gente vai ter que pedir em alguns casos, e ele pode ser positivo em até 60% dos casos de cardiopatia arritmogênica. Então, esses são os red flags que a gente vai ter, e nós vamos tentar diferenciar isso. Então, aqui, ó, um atleta que chegou, todos são eletros de atletas, né? Um atleta que chegou, um atleta de basquete, 20 anos, com inversão de T isolada em AVR e em V1, e um QRS de voltagem normal. Então, para um atleta, é uma alteração normal, alteração benigna, que na avaliação pré-participação não vai merecer nenhuma investigação adicional. Agora, esse caso, um homem de 30 anos, o atleta que joga futebol, tem uma inversão de T, além de V3 até V4, com um suprim aqui em D3, bem discreto, sugere muito que pode estar diante de uma cardiopatia arritmogênica. Então, esse paciente eu vou ter que estratificar o risco fazendo exames adicionais. Homem de 51 anos, tenista, recreacional,
faz esse eletro, chega para a gente, então, baixa voltagem nas periféricas, uma inversão de T difusa, então T invertido em V3, V4, V5, V6, toda a parede inferior, fala a favor de cardiopatia arritmogênica, então eu vou ter que fazer investigação adicional. Homem de 44 anos, maratonista, e aí eu vou ver lá em V1, V2, uma onda epsilon, suspeita em V1, V2. Então sugero cardiopatia arritmogênica, um paciente que eu vou ter que fazer investigação antes de liberar ele para fazer exercício físico. Aqui é um paciente com inversão de T de V1 a V4, mas com uma elevação do ponto J, e que a repolarização foi induzida pelo esforço. Provavelmente aqui é uma alteração benigna de um paciente que pode ser liberado para exercício físico. Já que uma inversão de T novamente de V1 a V4, com uma onda S prolongada aqui em V2, então um paciente com suspeita de cardiopatia arritmogênica deve ser submetido a estratificação adicional. Uma nadadora de 26 anos que estava queixando de palpitações, extrasístoles, caiu na ressonância, uma sobrecarga proporcional das câmaras direitas. Coração do atleta, no final do diagnóstico, então, ficou um pouco mais fácil, ela teve que chegar na ressonância. Já aqui, uma mulher de 54 anos, atleta, uma dilatação desproporcional do VD, então uma razão VD/VE maior que 1,2 na ressonância. Sugere uma cardiopatia arritmogênica e não coração do atleta. Homem de 52 anos, corredor, maratonista, e aí ele tem o chamado sinal de acordeon, que é uma ondulação nessa parede livre do VD. Isso é um sinal que pode sugerir uma cardiopatia arritmogênica. Então a gente tem que ficar bem ligado nessas alterações. Um nadador de 44 anos com aneurisma pequenininho ali na parede livre do VD. Sugere então também cardiopatia arritmogênica. Então, é um paciente que não deve ser coração de atleta. Qualquer extracício nesse paciente é uma extracício provavelmente maligna. Então, as arritmias ventriculares em atletas são muito comuns. Então, até 5 a 15% dos atletas apresentam extracístoles. É muito mais frequente em homens. E não existe diferença significativa nas modalidades. Então, futebol, basquete, maratonista, não tem diferença. Então, um atleta em si, até 20% deles podem ter extracístoles e é muito mais frequente em homens. E uma das coisas mais importantes é a gente tem que ficar de olho na morfologia da extracístole. Então tem morfologias que a gente considera mais benignas, que é chamada morfologias comuns, e tem morfologias incomuns que podem ser malignas e merecer estratificação adicional. O que é uma morfologia definida como comum? BRE com eixo inferior, BRD também com eixo inferior, extracícios de origem na via de saída, padrão fascicular, então são extracícios idiopáticas benignas, que podem até merecer algum tratamento, né, com medicação, com ablação, mas que não são fator de risco parada cardíaca durante o esporte. Já as morfologias incomuns são morfologias que têm eixo superior, complexos muito largos, extracícios polimórficos, aqueles padrões que não são típicos de via de saída. Outra coisa importante é, quando você vai aumentando a sua performance física, você tem um aumento de percentual de extracístoles, mas extracístoles com morfologia comum. Então, esse estudo achou que o paciente que ia ficando mais condicionado e aumentando a sua performance física tinha extracístoles comuns, que são aquelas que eu falei no início lá, tem um aumento progressivo do percentual do primeiro ao quarto quartil, de acordo com a capacidade funcional. Aqueles atletas no quartil mais alto tinham uma prevalência quase 2 vezes maior de extracístoles. Então, quanto maior a performance física, maior o percentual de extracístoles e o surgimento de extracístoles de morfologia comum, mostrando que essas extracístoles de morfologia comum podem ser uma expressão do chamado coração do atleta, do remodelamento fisiológico, e não tem impacto prognóstico. A morfologia comum também foi associada a maior maxa indexada do VE, maior prevalência de hipertrofia excêntrica que está associada com maior performance física, maior remodelamento do VD e maior volume diastólico final do VE. Já a morfologia incomum, ela não foi associada com remodelamento
e nem a performance física. Não teve uma correlação entre ter extracístoles com morfologia em comum e o paciente ter mais remodelamento, mais performance, mostrando que a morfologia em comum, provavelmente, ela não é um fenômeno fisiológico, provavelmente ela é já a manifestação inicial de alguma cardiopatia que pode se manifestar ou não, e pode, às vezes, se manifestar de maneira com apresentação maligna, com uma parada cardíaca. Então, aqui são alguns exemplos. Então, extracístoles monomórficas, morfologia BRE, então você vê aqui em V1 a morfologia em BRE, o eixo inferior, então parede inferior D2, D3, EVF positivo, eixo inferior, um extracístoles que a gente chama de comum, extracístole de saída de VD, na maioria das vezes benigna. Agora olha essa, monomórfica também, BRE, o eixo é inferior, mas é um extracístole muito larga, QRS bem amplo, e ele tem um entalhe em mais de duas derivações, um entalhe aqui em D2, um entalhe em D3, um entalhe em AVL, AVF, isso é uma extracístole de morfologia incomum que pode ser encontrado na cardiopatia ritmogênica, então já é um paciente que provavelmente não é coração do atleta, provavelmente tem cardiopatia estrutural subjacente nesse caso. Então, só pela morfologia a gente já tem uma ideia de para onde que a gente vai com esse paciente. E esse outro caso, extracístoles polimórficos, então mais de uma morfologia a gente chama de polimórfica, né? BRD, então você vê aqui vem uma morfologia de BRD, o eixo é superior, então negativo na parede inferior, o eixo superior. Então, se BRD com eixo superior, a gente considera um extracístole de alto risco também. Então, é um paciente que merece ser estratificado adicionalmente, não ser liberado para manter ou iniciar o exercício apenas com excelente 12 derivações. Esse paciente, extracístoles monomórficos, bigeminando, né? Então você faz esse eletro, estande extracístolo, você fica morrendo de medo. Morfologia de BRE, então você vai lá em V1, morfologia de BRE, você vai na parede inferior, D2, D3, EVF, e aí você vê que o eixo é inferior, né, positivo na parede inferior, é uma extracístole, por mais que seja com muita frequência, extracístole de sair de VD, na maioria das vezes uma extracístole morfologia comum, benigna. Extracístoles monomórficas, nesse caso, isoladas, aos pares, morfologia também de BRE, né, V1 negativo, o eixo inferior, então positivo na parede inferior, D2, D3, EVF, o extracístole também, que a gente considera de morfologia comum, na maioria das vezes via de saída de VD. Aqui, extracístoles também monomórficas, bigeminano, BRE, mas o eixo é inferior, transição foi em V3, então saiu no QRS, ficou negativo em V2 e positivo em V3, extracístole de maior parte idiopática na cúspide coronariana direita, também uma extracístole de morfologia comum. Olha, era este, monomórfica, trigeminano, então o outro é até bigeminano, BRE, V1 então negativo, BRE, o eixo é inferior, mas tem entalhe no QRS, em mais de uma derivação. Então, entalhe D1, entalhe em D3, entalhe em AVF, entalhe em AVF e um entalhe em B5. Com inversão de T no eletro basal, fora da extracístole, em toda a parede anterior aqui até V4, inversão de T. Então, provavelmente não é uma extracístole de morfologia comum, é uma extracístole de um paciente com cardiopatia arritmogênica, depois do diagnóstico final dele foi cardiopatia arritmogênica. Então não é coração de atleta. Então só com o tipo do eletro, morfologia, a gente tem uma grande pista. Aqui, uma TV mesmo, né? Então o paciente não foi só extracístole, foi uma TV, morfologia de BRD, eixo superior, negativo na parede inferior, mas o QRS é estreito nas derivações inferiores, derivações laterais, uma TV fascicular superior à esquerda, então aqui é uma TV idiopática, extracístole que a gente considera benigna, que não vai elevar o risco de parada cardíaca durante o exercício físico. Aqui uma extracístole de BRD, eixo inferior, com R dominante de V1 a V6, um extracístole que pode ser do anel mitral, dependendo do algoritmo que você usa aí. Foi feito todos os exames, sem doença, sem teste genético negativo, um extracístole idiopático de anel mitral.
Por que que é importante a gente saber as extracísticas? Porque a gente quer evitar principalmente a parada cardíaca recuperada e a morte durante o esporte, né, durante o exercício. A incidência da parada cardíaca ela varia, vai variar de acordo com a idade, sexo, raça, modalidade. Então a gente viu que o percentual de extrasístole ele não varia de acordo com a modalidade, mas a parada cardíaca varia de acordo com a modalidade. Determinantes sociais de saúde, então o paciente que fez avaliação pré-participação, o que não fez avaliação pré-participação, e claro, o método de coleta de dados, né? Se eu estou coletando de maneira mais fidedigna, eu tenho um percentual maior. Esse estudo da New England desse ano agora, de janeiro, um artigo muito bom de parada cardíaca em atletas, fez uma avaliação muito completa de vários coortes, né, que tiveram parada cardíaca nos atletas e achou essa incidência. Adolescente, um caso a cada 60 mil a 80 mil atletas ano. Atletas universitários, um caso a cada 50 mil, 67 mil atletas ano. Então é raro, mas quando acontece é catastrófico. Então a gente tem que tentar descobrir qual o paciente que pode acontecer para a gente tentar evitar isso. É muito mais comum em homens, então os homens o risco é muito maior, então homens um a cada 35 a 83 mil atletas e mulheres um a cada 90 mil a 320 mil atletas anos. Mesmo ajustando por modalidade, continua mais comum em homens. É mais comum em atletas negros do que em atletas brancos. Difícil de explicar, talvez tenha um determinante social de saúde nesse caso, talvez tenha modalidade, mas talvez tenha prevalência de cardiopatias em atletas negros. Aqui como é que foi feito, então todas as coortes, né, e a incidência, e aí eles pegaram todas as mortes súbitas que aconteceram, todas as paradas cardíacas e fizeram a relação e o esporte que tinha mais risco de morte súbita. E quais são as modalidades de maior risco? Basquete, masculino, futebol, nosso futebol americano, hóquei e maratona. São as principais modalidades de maior risco. Então, toda vez que a gente estiver fazendo avaliação pré-participação de um paciente que tem arritmia ventricular e que faz algum desses esportes, então, como tem uma modalidade o risco é maior, a gente tem que ter um olhar ainda mais centrado nesse grupo de pacientes que vai fazer esse tipo de esporte. Quais são as principais causas, então, que essa revisão achou? Em pacientes, nada muito diferente do que a gente já estava acostumado, em pacientes menos de 25 anos, eles separaram menos de 25 e mais de 25 anos. Pode ser que foi parece muito jovem, mas atleta normalmente é 15 a 25 anos, é o pico aí que ele foi medido na avaliação, e depois acima de 25 anos. Então, as principais causas, hipertrófica, que a gente está bem acostumado, toda aula de hipertrófica, né? Principal causa de morte súbita em atletas, hipertrófica. Arritmogênica, cada vez mais aumentando o diagnóstico, por pesquisas e teste genético e olhar mais centrado. Anomalias coronarianas, as miocardites, as canulopatias e a chamada morte súbita com autópsia negativa. Você não conseguiu dar o diagnóstico, mesmo fazendo autópsia. Importante, que com a evolução foi aumentando, com o tempo, passado o tempo, foi aumentando essa morte com autópsia negativa. Tornou-se uma causa frequente de parada cardíaca e morte. E em estudos moleculares, as variantes genéticas relevantes, elas foram identificadas em apenas um terço dos casos que tiveram autópsia negativa. Então, a autópsia foi negativa, não conseguiu fazer o teste, fazia variante genética, apenas um terço foram identificado variantes genéticas relevantes para a causa da parada cardíaca. E acima de 25 anos, doença coronariana, seja ela aterosclerótica, por aterosclerose precoce, né, por algum motivo, seja anomalia coronariana, também uma causa acima de 25 anos. Quando a gente distribui os múltiplos estudos, e aí a gente enumera as principais causas, a principal vai ser a morte súbita com autópsia negativa. E depois vem hipertrófica, as anomalias, arritmogênica, doença coronariana, miocardite, dissecção e Wolff, como diagnóstico também de parada cardíaca. Aqui é como é que foi feito o estudo, né, das vários coortes, a distribuição e as doenças associadas. Eles avaliaram tudo, como orticardia, dissecção, miocardite, cardiopatia dilatada, todas as causas mais
comuns de morte súbita. E nos corredores, né, os maratonistas, né, a gente está muito comum hoje, meia maratona, e aí esse estudo foi um estudo muito interessante, publicado também esse ano, que eles fizeram uma avaliação durante 10 anos de todas as paradas cardíacas que aconteceram durante as provas de Paris, meia maratona e maratona. Então, 1.239.000 pessoas que participaram dessas corridas. E aí também aqui, mais uma vez, muito mais frequente em homens do que em mulheres, né? Quase 3 vezes mais que 3 vezes em homens. 88% dos casos aconteceram em homens. As causas mais comuns, isquêmica, em 29% dos casos, aqui é mais comum porque mais de 25 anos, né, que corre mais, maratonas, síndrome de Brugada, miocardite, anomalia coronariana e alguma mutação genética associada. E importante, 50% ficou sem causa nos pacientes que tiveram parada cardíaca. O dado interessante é, a maior parte aconteceu na meia maratona, então não foi na maratona, e a gente tinha ideia que a maratona tem um risco maior, né? Pode ser que não, pode ser que seja a meia maratona, e aconteceu no último quilômetro. E por que acontecia no último quilômetro? E principalmente em homens? Porque no último quilômetro, os meia maratonistas, somente os homens, eles aceleravam muito, e definido como um aumento de mais de 1 km por hora naquele último quilômetro para conseguir o seu melhor tempo. E aí está o perigo. Foi onde que aconteceu a maior parte das paradas cardíacas nas meia maratonas aconteceram em pacientes homens e no último quilômetro da meia maratona. Já a maratona, a distribuição era muito igual. Então, esse estudo é muito interessante porque se mostrou que a incidência ainda é muito baixa. Lá eles tiveram uma sobrevida muito alta, né? Então tem um suporte muito bom, 88% de sobrevida com bom estado neurológico, mas quase a metade de causa desconhecida. O risco de 15 vezes maior no último quilômetro do que no restante da corrida. Então, focar no último quilômetro para ter os socorristas, né, e orientar as pessoas para não acelerar no último quilômetro. A incidência é muito mais comum em homens do que em mulheres, e uma das justificativas de ser muito mais comum em homens do que em mulheres é que o homem acelera no último quilômetro e a mulher não acelera tanto no último quilômetro. Esse outro estudo, um estudo muito interessante, que pegou também atletas e fez todo um fluxograma de avaliação nos atletas que tinham arritmia ventricular e seguiu esses atletas, tentou definir, então, como é que a gente vai fazer essa avaliação do atleta. A ideia era fazer a avaliação do risco de morte súbita em quem tinha extracístole. E aí, o que eles avaliaram? Como a gente disse, que a morfologia é muito importante, então tentaram separar as morfologias benignas das malignas. Os testes, teste ergométrico, a importância do teste para saber se piorava a extracístole durante o esforço. A ressonância magnética em casos selecionados, mas vocês vão ver que em vários casos é extremamente importante. Em alguns casos, o estudo eletrofisiológico invasivo, com estimulação programada e com mapeamento eletroanatômico. Então, esse aqui era o fluxograma desse estudo. Então, todo paciente atleta com arritmia ventricular foi mandado para lá. E aí era feito a eletrodose de derivações, analisado essa eletrodose de derivações, e, de acordo com essa eletrodose de derivações, o paciente ia, então, para uma avaliação completa com teste ergométrico, ecocardiograma, ressonância, angiotomo ou CAT, se está suspeitando de doença coronariana. Se você não conseguir fechar o diagnóstico, tinha dúvida de se poderia ser alto risco, você ia para estudo eletrofisiológico com estimulação eletroprogramada, com estimulação ventricular programada e mapeamento eletroanatômico, e seguiu esse paciente para saber como é que foi a evolução e a gente ter uma ideia do prognóstico. E aí, como é que eram as extracístoles? Então, 99 pacientes com extracístole chamado morfologia comum, 91 morfologia incomum. Então, muito, muito parecido. Nessa coorte, o percentual de extracístoles comuns e incomuns. E o que foi definido com extracístoles comuns? Extracístoles monomórficas, extracístoles que a gente chama de morfologia infundibular, quando tem aquele BRE com eixo inferior, morfologia fascicular, quando tem aquele BRD com QRS menor ou igual a 130 e desvio de eixo para a direita ou para a esquerda. Então, que era morfologia comum. Tudo que não era isso era incomum. Então, polimórficas,
BRE com eixo superior ou eixo intermediário, e o BRD que não era fascicular, então era chamado incomum. Então essa foi a classificação das extracistos do paciente. E aí, como eles fizeram exame em todos os pacientes, então a gente tem uma ideia de como é que era o comportamento dos exames de acordo com a morfologia das extracistos. Então, 91 atletas que têm extracistos comum foram submetidos à ressonância. E aí 14% tinha fibrose. 14% dos pacientes tinham fibrose. Mas nos atletas que tinham extracisto comum, a fibrose não foi um preditor de desfecho. Um preditor de desfecho nas extracístoles comuns era a fração de ejeção menor que 50%, com odds rate de 6,7. A performance diagnóstico, então, de fibrose na ressonância com extracístoles comum foi muito ruim. A área sobre o Kubarhoff de 0,59. Valor preditivo positivo de 50%, praticamente igual a moeda. Então isso quer dizer o seguinte, se eu tenho extracístoles comuns, eu posso não fazer a ressonância, porque o impacto da ressonância não foi importante nesse grupo de pacientes. Quando ele separou extracístoles comuns das incomuns, houve muito mais desfechos nas extracístoles incomuns. Muito mais de uma forma gritante. Não teve nenhum evento maior nos atletas com morfologia comum. Então, se eu tinha morfologia comum, o prognóstico era bom, eu ficava bem tranquilo com esse paciente. Quais foram os fatores associados com desfecho primário? Morte ou ter o evento TV ou FV. Teste ergométrico, quando suprimia as extracístoles, era muito bom. Quando não suprimia, é o pior prognóstico. Quando piorava o extracístole durante o teste, então TV sustentado ou não sustentado durante o teste, tinha o pior prognóstico. Quando fazia o eco, tinha déficit segmentar, tinha o pior prognóstico, tinha maior chance de ter desfecho. No grupo todo, né? Quando tinha fibrose, tinha o pior prognóstico. Quando ia para o historial fisiológico, os pacientes que foram para o historial fisiológico induziram TV, tinham o pior prognóstico. E os pacientes que foram para o historial fisiológico, fizeram mapeamento eletroanatômico e tinha voltagem anormal, tinha cicatriz anatômica, eletroanatômica, esses pacientes também tinham o pior prognóstico. Então, mostrando para a gente que os exames são muito importantes, porque eles vão diferenciar o paciente que vai ter evento e não vai ter evento. E aí eles fizeram, então, a acurácia desses fatores de risco com desfecho primário, com um segmento importante de 6 anos. Qual que é os dados mais importantes? Então, morfologia incomum, valor preditivo, comparado com o comum, valor preditivo negativo de 100%. Então, a gente fica bem seguro com a morfologia comum. Quando tinha aparência ou piora ou persistência de extracístoles ao esforço, comparado com não ter extracístoles ao esforço ou suprimir ao esforço, o valor preditivo negativo também é muito bom. TV ou TV não sustentada durante o teste versus não ter TV nem TV não sustentada durante o teste, valor preditivo também é negativo, muito bom. A presença de eco com déficit segmentar, sensibilidade muito baixa, mas essa especificidade foi boa, então o valor preditivo negativo também era bom. Presença de realce tardio, já o valor preditivo negativo também foi bom. Não ter fibrose é muito bom, então quase ninguém sem fibrose teve evento. Foi para o estudo fisiológico, induziu TV, valor preditivo negativo versus não induzir, valor preditivo negativo também foi muito bom. Então todos os exames sendo negativos, o valor preditivo negativo é bom. Eu fico seguro para liberar aquele paciente para manter o exercício. Provavelmente aqueles exercícios são exercícios de coração do atleta mesmo. Presença de cicatriz versus ausência de cicatriz, também valor preditivo negativo muito bom. Então, todos os exames sendo negativos, a gente fica bem seguro em relação ao valor preditivo negativo. Em relação ao valor preditivo positivo, o que mais chama atenção, então, principalmente induzir TV e ter pior ou TV durante o teste ergométrico. E aí eles fizeram, então, um fluxograma para orientar a gente, então, como é que a gente vai estratificar o nosso paciente, para não ter que fazer todos os exames em todos os pacientes, né? Então, todo paciente atleta que chegar com estresse, a gente for pedir todos os exames, nós vamos numerar e vamos fazer, provavelmente, super diagnóstico em um grupo elevado de pacientes. Então, nesse estudo, o que eles fizeram? Morfologia comum, sem evento, está resolvido.
Só que metade a morfologia era incomum, né? Se fosse todo mundo morfologia comum, a gente ficava tranquilo. Aí, morfologia incomum tinha jeito. Realce, tinha que olhar a ressonância. Aí, ressonância, não tinha ressonância, teste ergométrico. Teste ergométrico não piorava, não induzia TV, ficava tranquilo também, o paciente não tinha evento, sem problema. Agora, fazia ressonância. A ressonância tinha extrasístole, a ressonância tinha fibrose, aí não tinha jeito, ia ter que ir para o historial fisiológico para fazer mapeamento eletroanatômico e para fazer estimulação ventricular programada. E aí, se ele não tinha nada, também não tinha evento, eu ficava mais seguro com esse paciente. Então, a fibrose pode ser importante ou não, dependendo do paciente, né? Então, esse é um outro estudo importante, também saiu esse ano, que eu achei bem legal para trazer, que são a presença de fibrose não isquêmica no ventrículo esquerdo nos atletas assintomáticos. Então, atleta assintomático que fazia fibrose. Qual que é o valor disso? Tem uma lacuna grande no conhecimento nesse grupo de pacientes ainda, né? A gente não sabe. É a miocardite prévia, teve um Covid, e aí teve uma gripe, teve uma dengue, e aí miocardite prévia, vamos chamar de miocardite prévia. É uma predisposição genética, ou seja, é um fenótipo inicial de uma doença que vai aparecer mais para frente, ter que seguir esse paciente, fazer teste genético, olhar a história familiar, porque vai aparecer alguma coisa mais para frente, ou é só coração do atleta, estresse hemodinâmico crônico secundário ao exercício. É uma lacuna importante ainda, essa fibrose não isquêmica. O que esse estudo fez, então? Pegou atletas, né, e todos os atletas tinham extracístoles durante a triagem pré-participação, fez ressonância e fez teste genético quando o teste genético era disponível. Ela tinha que ter pelo menos mais de 2 segmentos com fibrose na ressonância. Olhava os 17 segmentos, né? Localização mais frequente da fibrose nos atletas, segmento basal e médios inferolaterais. Qual que é a mediana da fibrose? Na maioria das vezes, 4 segmentos, dando percentual aí de 12%, eles conseguiam usar o software que tinha o percentual de fibrose de maneira exata. Então, aqui é um exemplo, né, que eles citaram lá. Então, um paciente com eletro com a numeração de repolarização discreta, extracístole morfologia de BRD, e teste o eletro normal, o teste ergométrico continuava com extrasístole, e aí ia para a ressonância fibrose na região inferolateral. Aqui era um paciente que teste negativo, história familiar negativa, evolução benigna, não teve nada. Aqui um paciente eletro normal, morfologia de BRD, extrasístole em repouso e no teste ergométrico, e aí ia para a ressonância fibrose na região inferolateral, não isquêmica, e aí o teste genético foi a mutação para filamina C, então que achou já uma doença. Qual que foi o resultado desse estudo? O eco é normal em praticamente todos os pacientes, então a gente fazer o eco não vai acrescentar muito nos pacientes com fibrose não isquêmica. A maior parte dos extracístoles são morfologia de BRD e eixo superior, nesse grupo de pacientes com fibrose não isquêmica. Quando fazia teste genético nesse grupo de pacientes que tinha fibrose, 23% tinha variante patogênica ou um familiar tinha uma variante patogênica, um familiar de primeiro grau. Os genes eram vários, genes heterogênicos. O teste genético não excluiu o risco, então, mesmo o paciente com teste genético negativo, ele teve evento. Nós vamos ver para frente se os pacientes tiveram evento. Agora, a maioria dos pacientes não teve evento no segmento. Apenas 2 pacientes tiveram evento no segmento. Então, 2 eventos arrítmicos maiores aconteceram após restrição do esporte. Então, eu fiz a restrição do esporte porque achei que tinha um risco alto e mesmo assim esse paciente teve evento arrítmico durante um exercício mais leve, não competitivo, com teste genético negativo e mesmo usando medicação. Mas esses pacientes tinham uma coisa em comum, eles tinham história familiar positiva. Ou tinha uma cicatriz não isquêmica na família, ou tinha uma variante genética patogênica, eles definiram como história familiar positiva isso. Então, em resumo, qual é o perfil clínico da fibrose subepicárdica não isquêmica nos atletas? Homens, teste genético negativo, atividade de alta intensidade, como bicicleta e maratona, meia maratona, alta intensidade, anormalidades discretas ao eletro, morfologia de BRD
eco normal, fibrose mais de 2 segmentos, subepicárdica não isquêmica. Finalizando, então, como é que nós vamos fazer então a avaliação baseado nesses estudos aí? Exame físico para todo, completo, anamnese até a terceira geração para ver cardiopatia e morte súbita, exames laboratoriais básicos, eletro de 12 derivações e olhar com muito cuidado o eletro de 12 derivações. Ecocardiograma é um exame que, na maioria das vezes, vai ter que ser feito como teste inicial no paciente com extrasístole. Teste ergométrico, um teste ergométrico bem feito, máximo, para a gente ver supressão, piora de extrasístole. O Holter para ver o percentual, já que o percentual e o tipo de extrasístole também tem valor prognóstico. Ressonância. Quase todos vão fazer ressonância, com exceção das extrasístoles benignas, morfologia comum, com teste ergométrico inocente, com percentual baixo, mas quase todos vão acabar caindo na ressonância. E em casos selecionados, estudo fisiológico com estimulação ventricular, mapeamento eletroanatômico e teste genético. Então, esse é um fluxograma de extrasístole no paciente com atleta, né? Então, nós vamos fazer os exames básicos, ver o percentual de extrasístole, fazer ecocardiograma, fazer teste ergométrico, alguns casos ressonância, quase todos os casos ressonância, alguns casos teste ergométrico e alguns casos teste genético e estudo eletrofisiológico. Se eu não conseguir fechar o diagnóstico antes disso, né, das extrasístoles. A maior parte desses estudos estão conseguindo definir as extrasístoles de alto risco. Eu tenho que ficar de olho, então. O que eu tenho que preocupar? Quando tem muito extrasístole, mais de 20% no Holter, é incomum ser encontrado só por coração de atleta, pode ter alguma doença subjacente. Como falei várias vezes, a morfologia incomum, eixo superior, extrasístole polimórfica, ter uma correlação sintoma-eletro, ter fibrose na ressonância, ter uma TV não sustentada, somente TV mais longa de 8 batimentos, ter uma TV rápida com frequência acima de 50, piorar no teste ergométrico, tudo isso é fator de alto risco. E o que é baixo risco? TV curtas, que não piora no teste, que suprime com exercício. TV lenta, aquela TV de 105, 110, menos que 115, né? Ressonância normal. Exercícios claramente de vídeo sair de VD, e exercícios de BRE com eixo inferior são os baixos riscos. Tem alguma statement, alguma diretriz que nos ajuda nisso? Tem essas consenso de avaliação de eletro nos atletas, que basicamente fala o que a gente está falando aqui. Se eu tiver um atleta que tem extrasístole, uma mais extrasístole no eletro basal de 12 derivações, se a extrasístole for considerada benigna, eu não preciso de prosseguir, eu faço apenas um Holter desse paciente para olhar o percentual de extrasístole. Se for de extrasístoles que a gente sugere fascicular com QRS menor que 130. Já se for exercício de alto risco, que foi todos aqueles exercícios que a gente colocou ali, e tiver mais de 10% no Holter, esse não vai ter jeito, vai ter que fazer teste ergométrico, eco e ressonância. Tratamento vai depender do resultado, em alguns casos, avaliação invasiva, com estudo eletrofisiológico, estimulação ventricular programada e mapeamento eletroanatômico deve ser feito se o paciente tiver sintomas, especialmente sintomas refratários, alta carga de extrasístoles, mais de 10, 20%, extrasístoles de alto risco, extrasístoles de características complexas, que eu não conseguir definir o diagnóstico, vai ter que ir para o estudo eletrofisiológico mesmo. E essa diretriz, esse statement, coloca também aquelas mesmas características de alto risco. História familiar, sintomas suspeitos, exame físico anormal, o eletro de repouso anormal, o eco alterado, extrasístoles polimórficas, piora ou persiste no esforço, tem fenômeno de R sobre T no Holter, tem TV não sustentada, somente muito rápida e com TVs longas, morfologia de BRD com eixo intermediário ou superior, e morfologia de BRE com eixo superior. Então, todas essas características de alto risco, não tem dúvida que eu tenho que perseguir na estratificação. Concluindo, a maioria das extrasístoles é benigna, a morfologia é muito importante, morfologia comum, o prognóstico é extremamente variável, a ressonância é ferramenta central, e mesmo os pacientes que eu achei que é benigno, que eu liberei por exercício, muitas vezes eu tenho que seguir esse paciente, porque pode ser uma manifestação inicial de alguma doença, e no futuro a gente pode mudar o diagnóstico desse paciente aí. O segmento longitudinal é obrigatório, mesmo com exames iniciais normais. Realce tardio
e indução de arritmia é um subgrupo que tem um risco maior. A avaliação invasiva, em alguns casos, pode refinar a estratificação, então, em alguns casos, não tem que mandar para os meninos fazer estratificação. O modelo escalonado baseado em morfologia, imagem, e a imagem é ressonância, e mapeamento, vai orientar decisões sobre manutenção e retorno ao esporte. E essa decisão sobre elegibilidade deve ser muito individualizada, deve ser compartilhada com o paciente, com o médico do esporte, com um cardiologista, especialista em genética, com um eletrofisiologista, para a gente tomar a melhor decisão para o paciente conseguir continuar fazendo exercício físico. A incidência da parada cardíaca ela varia amplamente, depende muito da modalidade esportiva, das características demográficas, né, principalmente da idade. Em jovens, causas genéticas estruturais, mais de 25 anos, doença coronariana tradicional. Uma coisa importante que todos esses estudos ressaltaram que, por enquanto, mesmo tendo muita miocardite durante a pandemia, ainda não houve aumento de incidência de parada cardíaca durante e após a epidemia até o momento. Era isto. Dúvidas, perguntas, comentários aí da turma? Estou te ouvindo. Há pouco tempo que fala, porque tem muita gente, esse último comentário que você fez, muita gente falando assim, aumentou o número de mortes súbitas. Quantas vezes a gente não ouve as pessoas falando isso, né? Mas existem dados que, assim, durante o esporte físico, né, a quantidade, se você for olhar o número absoluto, talvez tenha aumentado, porque aumentou o número de participantes em esportes, como maratona e meia maratona, isso só cresce, inclusive pessoas mais velhas participando de esportes de alta intensidade. Mas quando você olha a incidência relativa, ela é até menor, e a sobrevida também é melhor, porque o povo vai mais preparado mesmo, né? As provas são mais preparadas, enfim, tem mais recurso, tem desfibrilador, etc. Então, que a mortalidade também se tornou menor com o passar do tempo, assim, comparando, né, anos de evolução disso daí. Mas, realmente, um tema muito interessante aí, várias lacunas, né? Eu estava lendo esse artigo hoje ali do realce tardio em atleta assintomático e intriga a gente demais o que é que provoca isso, né? A gente tem que entender melhor o que é isso. Provavelmente daqui a alguns anos nós vamos ter outras coisas aí mostrando. Mais dados, né? Mais dados, E outra coisa que achei interessante também nesse artigo aí do realce tardio, mais ou menos, foi quase um quarto dos pacientes com genética positiva, né? Assim, tudo bem que eles eram muito triados, porque já chegava com extracístole, então já tinham realce tardio, então já era um paciente bem triado, mas assim, aproximadamente um quarto com genética positiva também. Marco, adorei a aula, sensacional, bem completa, né? Interessante demais. Eu fiquei pensando que a gente discute muito propedêutica, mas uma coisa que dá muito nervoso é porque o povo tenta muito dar beta-bloqueador para o atleta, né? E é uma coisa que piora muito o rendimento, principalmente do atleta ali que está entre o recreativo e o profissional, e assusta demais. Então, o menino chega lá com 15% e é difícil, ele tem aí passa beta-bloqueador, ele não toma porque piora o rendimento, e a ansiedade da gente, né? Achei interessante demais como a sua árvore de decisão aí, o eletro sendo primordial, as morfologias, isso é bem interessante, porque traz essa possibilidade para o SUS da acessibilidade que a gente tem. Agora, assim, como é importante a gente divulgar essa informação, porque o que eu tenho visto muito, principalmente, assim, a gente vê lá no Horizonte, porque os pacientes têm convênio, acho que é com Minas, então vem muito atleta para a gente com extracístole, aí ele fala, eu não vou tomar esse remédio, não. E aí, quando você vê, tem um padrão mais benigno mesmo, e então achei bem legal essa colocação sua. E tem um outro ponto que, quando é frustrante, quando a gente pega essas localizações, né, essas morfologias mais incomuns, como que a ressonância tem feito falta no SUS, né, gente? Assim, eu fiquei até pensando se a gente não consegue acessar a prefeitura de BH para melhorar esse fluxo, a gente só tem conseguido, se escreve que tem miocardite, né? Suspeita de miocardite.
Então, assim, não sei como que vocês têm feito, assim, lá no HC, porque tem sido tão difícil conseguir, para os que não estão internados, eletivos, assim, a ressonância. Como que tem sido para vocês aí também? Mesma coisa, muito difícil. Somente quando é no interior, né? Quando é na capital, ainda tem, de vez em quando tem umas, por exemplo, tem uma época que estava fazendo na Axial, estava fazendo na Espardino, porque parece que eles estavam devendo à prefeitura, e aí eles trocam, né? Fazem permuta de exame por imposto. E aí teve uma época que estava fazendo muito. Mas aí depois para, é muito difícil mesmo. Entendi. Como a gente não tem ambulatório de atleta, né? De cardiopatia de atleta, de medicina de atleta no HC, a gente tem esse problema ainda, né? Nós ainda temos que melhorar essa parte, né? A Ana Siminelli até está com um caso bem interessante, ela estava me mostrando hoje no ambulatório lá da UniBH, que ela pegou um menino, eu acho que ele tem 16 anos, eu até pedi para ela mandar o traçado para tentar mostrar aqui no comentário para a gente discutir, mas é um menino de 16 anos, jogava bola, estava entrando para esses times de futebol, e assim, uns 20% de extracístole ventricular, fazendo um padrão que, assim, eu não Eu consegui sei ver como que ela todos os mandou pra elétrons. gente, Aleto. Ela mandou, não foi? Mandou uma Você época, assim. conseguiu ver como que era o Holter? Porque ela só me mostrou o eletro, assim, Nossa, o mas ela me roteiro dele contou. era 40% de estressista, é uma coisa absurda. É muito estressista. Polimórfico. Eu não lembro É mais tempo. Pois é. Ela até dividiu esse caso. Eu falei, ai, Ana, eu acho que esse caso aí merece uma ressonância. Eu acho que não dava só para ficar nesse propedêutico, que ele até suprimia no teste de esforço, esse eu consegui ver, mas ela tinha mandado para o HC, e eu acho que, assim, até fiquei pensando depois da sua aula, se a gente não conseguir a ressonância, se o estudo eletrofisiológico, assim, nesse caso que a gente não consegue fazer uma propedêutica tão completa, pode ajudar numa informação, assim, não sei o que Marina acha. Para fazer um mapa, É. eu acho que esse foi o primeiro estudo que eu vi fazendo realmente um mapa para propedêutica, né? Assim, isso não é uma coisa que eu vejo tanto. Eu nunca pedi. Eu nunca tinha pedido, por exemplo. Até hoje, no estudo fisiológico, para fazer mapeamento, né? Para ver, né? Assim, para ver a área de cicatriz, para propedêutica, não para poder fazer intervenção, mas para Aham. propedêutica, eu acho que é a primeira vez, assim, não sei. Não tô lembrada aqui agora, assim, porque nem brugada a gente faz, né? A gente faz lá a estimulação e é isso. E os estudos de brugada também, se a gente vê, é para ablação, né? Então, não sei. Eu sou time Brugada, estudo eletrofisiológico. Não, mas com É porque... estimulação, né, Bela? Assim, você pensa com mapa. Com estimulação. Eu tô falando assim, para fazer um mapeamento, para fazer propedêutico, para ver a área de cicatriz, para ver alguma coisa assim, isso é um pouco diferente. E aí seria assim, e aí geralmente a cicatriz é mais EP, aí faz uma função epicárdica, e aí? Entendeu? É ventrículo, aí, não sei. Fico pensando nisso. Teoricamente, um vale positivo e negativo que é bom. Então, se não tiver nada, eu fico seguro, posso liberar esse paciente aí, talvez até sem ressonância, já que eu não consegui fazer ressonância. Agora, a gente fazer o estudo também sem ter ressonância é foda, né? É Invasivo, né? complicado. Parece que tá dando assim, tá dando um tiro de canhão no negócio. Ô, Marco, e no seu estudo aí, teve alguma correlação de incidência de anomalia de coronária nesses pacientes maior aí? Nos pacientes que tinham padrão mais incomum? Você achou alguma coisa relacionada? Não. Porque pelo fluxograma, parece que mais ali, a fração de ejeção, o padrão do realce, né? Assim, a morfologia, mas eu não vi muito, assim, eu vi que tem ali anjo-TC em um dos fluxogramas, mas não vi essa discussão tão forte, né, da anomalia de coronária como uma preocupação tão grande, assim, pelo que eu entendi. Não, eles pensam anomalia de coronária e TC só na suspeita mesmo. Então, não é só pelo eletro, seria, por exemplo, dor torácica associada, né? Não só pelo eletro, não. Então, teria que ter eles colocam assim entre parênteses, com suspeita diagnóstica. E a suspeita diagnóstica é isquemia, né? Se fez algum exame que tem isquemia, ou dor torácica, né? Aí você vai para o CAT ou para angiotomo de acordo com a probabilidade pré-teste. Entendeu? Mas o eletro em si não dá para diferenciar, não.
Nossa, gente, esse tema de extracístole, assim, atleta, é uma coisa que E Marina adora ablação de tem muita extracístole. coisa, né, é gente? É muita muita coisa, coisa, muito complicado. É E hoje em muito. dia está na E é moda igual. ser atleta, né? Então, felizmente está na moda ser atleta, então a gente acaba pegando muito isso, né? E assim, vou te falar que eu peguei uns 2 casos de avaliação de rotina de paciente mesmo, acho que não era atleta, assim, mais ou menos, com uma TVNS no pico do esforço, aí estava acompanhando com outra pessoa e foi, depois repetiu o teste ergométrico, nunca mais. Aí ficou por isso mesmo. Eu não sei, Aí depois é morreu. muito. Não, tá lá, e é isso. Já tem uns 10 anos, tem uns 7 anos já o teste ergométrico das 2 pessoas, tem mais tempo. E tá lá. E é isso. E não tem nada na ressonância. Eu tenho um paciente assim também, que foi até, Fica acho ali, que né? eu tenho um paciente que acho que foi até o André que me encaminhou, e ele é médico no Nordeste, alguma coisa assim, e ele tinha TVNS no esforço, você acabou de me lembrar, ele começou a fazer bike e tal, tá fazendo, tipo assim, esses trem mais avançados. E aí, ele tinha um primo que morreu de morte súbita, olha a confusão que começou. E aí, esse primo morreu de morte súbita, não tinha estudo genético do primo, e aí a família falou, meu filho vai morrer para ontem, né? E aí, na cidade, ele mesmo se pediu um teste genético, ressonância normal, só TVNS no esforço. E ele me vem com uma VULS em QT2, gene de QT2. Aí, ele não tem nada de QT, nenhum fenótipo de QT. Aí, olha só que confusão que virou o caso, assim. Eu falei, olha, na minha opinião, nada a se fazer, a gente avaliar, assim, eu tô achando que foi um achado, aí pediu um painel grande, e não tem nada a ver com o seu primo, provavelmente, não dá nem para fazer essa inferência, né? Mas virou, e ele nunca mais voltou, assim, eu já analisei a ressonância, mas fez uma confusão no propedêutica aí. Isso é um campo cheio de super diagnóstico, né? Então, muito cuidado. Eu acho assim, que nesses pacientes de alto risco, se a ressonância não tiver realce tardio, manter o segmento e em algum momento repetir a ressonância, porque pode não ter realce tardio ainda. Ele sempre coloca Eu não, isso. Mesmo se liberou, eu não, siga o acompanhamento. entendeu? Assim, porque às vezes, né, o teste genético já vai acusar alguma coisa e tal, mas assim, não tem o realce tardio ainda, né? Então, assim, o realce tardio não estar presente não exclui doença. Quer dizer que naquela fase ainda não manifestou realce tardio, mas pode ser que venha aparecer. Então, se tiver critérios de alto risco, seguir o paciente. E Exatamente. Não repete em quanto relaxar com a tempo essa ressonância normal. ressonância? Diga, não ouvi não, Maria. E repetir, a gente repete, vai ficar acompanhando, aí teste ergométrico e tal. E a ressonância você repete em quanto tempo, por exemplo? Você tem essa resposta, Marco? Eu não. Eu também não. É muito novo tudo, né, gente? Gerais é 3 a 5 anos. Mas assim, sabe? mas não relaxem com uma ressonância normal, um paciente com critérios de alto risco. Eu também, eu gosto muito, tipo assim, do acompanhamento eletrocardiográfico, assim, eu vejo que as alterações eletrocardiográficas são muito precoces, né? Assim, quando o cara começa a alterar uma coisa muito básica no eletro, só que você tem que ser persecutório no eletro. Não pode ser alterações maiores, assim, daquele você esperar inverter todas as T's desse eletro, dando um exemplo. Então, assim, eu sou muito chata com eletro em exame do paciente. Eu acho que isso é uma coisa que toda consulta repetir, assim, eu vejo muito o aparecimento da doença evoluindo no eletrocardiograma. Esse ponto é importante também. É muito fino. Eu acho que é muito detalhezinho para lembrar nessa consulta desse paciente. É muita coisa. A extracístole é uma doença que tem mudado muito, né, eu acho. Mas, Marco, uma coisa que você mostrou aí que para mim foi a chave da apresentação é também como o estudo genético, nesses casos, ele ficou lá embaixo, sabe? Calma, assim, a gente que está mexendo com isso, eu recebo tanta mensagem, você tem um painel para tal coisa, calma, define o fenótipo do paciente, define bem, assim, igual você colocou a morfologia, no caso, né, das extracístoles no atleta, porque eu tenho visto que as pessoas têm usado o teste genético, e o pior é, se ele vem negativo, ele para de fazer o follow-up do paciente. Então, Tem que o estudar melhor os dois negativos e teve, né? Exato, cara. Tipo assim, e aí o melhor dos cenários que a gente tem é uns 60% aí. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque assim,
esse aconselhamento genético, outro dia alguém me mandou uma mensagem assim, como que você pede o teste genético e o que você aconselha? É quase assim, né? Uma consulta via WhatsApp. Porque as pessoas estão gostando muito de pedir, que dá uma confiabilidade, eu acho que é quase um realce na ressonância. Vem positivo, tem alguma coisa, vem negativo, é igual a Rochelle comentou aí, dá alta e pode ir para casa. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque na sua apresentação ficou muito claro como o teste genético, nesse caso, ele não é tão definidor como os outros parâmetros que você colocou. Achei bem massa. Beleza, então, turma. Alguém que mais algum comentário? Fechou. Então, vamos seguindo aí, mantendo aí a regularidade, que eu acho que é muito importante para o nosso grupo aí, para todos. A próxima aula é do Henrique, né, Ana, que está lá no nosso cronograma. Eu acho que é do Henrique, dia 1º de abril. De abril, é. Ele vai falar sobre estimulação de RIS. Henrique Barroso. Fechou. Boa noite, então, turma. Até mais. Boa noite. Obrigado a todos aí.